Saúdo o povo de Deus com a paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Aqui quem vos fala, mais uma vez, é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nessa noite deu-nos mais uma palavra em forma de áudio devocional. Aleluia. Nesta obra missionária, a qual o Senhor me chamou para estar fazendo, todos os dias que não estiver cultuando, gravando áudio devocional da palavra do Senhor. A palavra de hoje encontra-se no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3. Vamos estar lendo do versículo 20 até o versículo 30, que tem por tema a blasfêmia dos escribas. Glória a Deus. Diz assim o texto sagrado: E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam estar fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do ladrão ou do valente, Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente ou prender o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que a multidão ali apertava o Senhor, afluía, Aleluia. De tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os parentes, a família de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam estar fora de si. E aqui entra no texto seguir, que o versículo 31 vai dizer sobre a família de Jesus, que é aquela passagem que os irmãos de Jesus, a mãe dele, aleluia, foram atrás de Jesus e chegaram até Jesus e falaram: mestre, tua mãe, teus irmãos, tuas irmãs estão aí, querem falar com o Senhor. O Senhor disse: minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, é todo aquele que faz a vontade de meu Pai. Jesus disse: minha família não é essa terrena, a qual eu nasci, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai. Porque Jesus sabia que eles estavam querendo prender ele, achando que ele estava louco, fora de si. E quem lê somente o versículo 31 até o 35 vai dizer: mas Jesus pode até dizer que ele foi ignorante, mas não foi. Jesus conhece o coração, os nossos pensamentos, as nossas intenções, as conversas que as pessoas falam, achando que ninguém está ouvindo, o que planeja em casa, o que fala mal um do outro. Jesus vê tudo Jesus vê. Ele sonda o íntimo e o profundo do coração do homem. A palavra dele
faz divisão entre juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Jesus sabia que eles queriam prender ele e ainda estavam pensando ou na mente deles, com essa certeza de que Jesus estaria fora de si, que estaria louco. Jesus disse: minha família não é eles que querem me prender não, achando que eu estou fora de si não. Minha família, meu pai e minha mãe e meus irmãos, é todo aquele que obedece, aleluia, os mandamentos de meu pai. É todo aquele que obedece ao pai. Todo aquele que obedece ao pai, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Isso que Jesus falou, que a família dele é aqueles que obedecem ao pai. Aleluia. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E Jesus, chamando-os a si, disse-lhes por parábolas. Por que Jesus falava por parábolas? Porque era uma ordem do Pai, que aqueles que estavam ao redor dele naquela época era para falar por parábola, porque o Senhor ainda não podia se revelar de forma direta, nem para os seus apóstolos e discípulos e nem para os fariseus. Por isso ele falava por parábolas. Aleluia. Como pode Satanás expulsar a Satanás? Jesus disse: se eu, como vocês dizem, faço por Beelzebu, como pode Satanás expulsar Satanás? Não tem como. Os demônios trabalham junto, um não expulsa o outro. Eles trabalham junto para destruir a vida do ser humano. Não tem como. Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Aleluia. Se Satanás está lutando contra ele mesmo, os demônios vão se destruir. E o reino dele de trevas vai cair por terra. Não pode um reino lutar contra si mesmo. Quando Deus chamou, aleluia, Israel para o servir através de Davi, aleluia, primeiramente Deus, ele reinava soberanamente sobre Israel. A Israel pediu um rei, Deus deu Saul. Até na época de Saul era um rei só sobre todo Israel. Mas quando Davi começou a reinar, já começou uma divisão no reino. E nós podemos ver que Israel teve vários momentos, de fraqueza, de queda, porque havia divisão naquele reino. Davi começou a reinar sobre Judá. Aleluia, e se eu não me engano, Isbosete, que era o filho de Saul, reinava sobre o restante de Israel. E ali havia sempre guerra entre Joabe e Abner. Joabe, capitão de Davi, e Abner, capitão do filho de Saul, capitão de Israel e capitão de Judá. Havia sempre guerra entre eles. Aí morreu Azael, irmão de Joabe, morria um do lado de Abner e ficava sempre o reino dividido e só caindo em declínio. Até que chegou o dia que Deus ungiu Davi sobre todo Israel. Aí houve novamente concordância no reino. É o que a Bíblia diz: se dois de vós concordarem acerca de algo e pedirem ao Pai, qualquer coisa que pedirem em concordância, e se for da vontade do Pai, Ele fará. Mas depois de Davi começa de novo. Veio Salomão, o reino estava unificado mais uma vez. Depois de Salomão, ele se corrompeu com suas mulheres, com os ídolos. O reino se dividiu de novo, com Jeroboão, filho de Nebate, e Roboão, seu filho. Jeroboão reinando sobre Israel e Roboão sobre Judá. E aquele reino nunca se firmava. Aí veio o rei da Assíria, levou Israel e Samaria cativo. Depois veio o rei de Babilônia, Nabucodonosor, levou Jerusalém e Judá cativo. Os dois reinos foi levado cativo, levado preso para outras nações por causa do dividimento, por causa da divisão que havia
Israel foi levado em cativeiro para a Síria e Judá foi levado em cativeiro para a Babilônia. Então é isso que Jesus está explicando. Se o reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Foi o que aconteceu com Israel. Ali teve um momento que foi o fim, né? Aleluia. Judá foi em cativeiro para a Babilônia e Samaria, ou Israel, que era Samaria, era a capital de Israel, para o rei de Israel, Samaria era a capital, e para o rei de Judá, Jerusalém era a capital. Então Samaria também foi levada cativa para a Síria. Foi como se fosse o fim. Depois Israel teve que recomeçar de novo, voltando Judá da Babilônia. E Samaria já não foi mais a mesma, porque os sírios trouxeram outro povo para habitar no lugar dos judeus que estavam ali, e fez uma mistura de judeus com outras nações. Então Jesus estava explicando que se Satanás lutasse contra ele mesmo, ele ia acabar destruído. Eles mesmos iam se destruir. Aleluia. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente e então roubar a sua casa. Para roubar a casa de um valente, tem que ser mais valente do que ele. Tem que chegar, amarrar, prender o valente, aí sim consegue roubar. Mas se não fizer isso, não consegue roubar a casa de um valente, não. Jesus, ele tomou a chave do inferno e a chave da morte, porque ele é mais poderoso e mais valente do que Satanás. Ele foi lá na casa de Satanás, tomou a chave do inferno e a chave da morte, porque Deus lhe deu todo o poder e autoridade nos céus e na terra, embaixo da terra, e colocou o seu nome acima de todo nome e acima de todo poder. Aleluia. Deus Pai o exaltou sobremaneira, sobre todo nome. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Jesus disse: qualquer blasfêmia, pecado, vai ser perdoado. Falou contra Jesus, tem perdão. Jesus mesmo disse no momento da sua morte ali no Getsêmani: Pai, perdoa-os, porque não sabe o que faz. Pecou contra o Pai, terá perdão. Agora, se pecar contra o Espírito Santo, esse a Bíblia diz que nunca obterá perdão. Nunca vai conseguir o perdão quem blasfemar contra o Espírito Santo. Porque o versículo 30 nos responde: porque diziam, tem espírito imundo. Jesus disse isso porque eles diziam que Jesus estava operando os milagres, as maravilhas, expulsando os demônios por Beelzebu. Então eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Esses não receberam perdão. Aleluia. O versículo 30 nos responde o porquê dos versículos 28 e 29 abordar esse tema do Espírito Santo. Porque os fariseus, os escribas, diziam que Jesus expulsava demônios através de Beelzebu, mas Jesus fazia isso através do Espírito Santo do Pai, que desceu ali sobre ele, aleluia, em forma corpórea, quando ele estava sendo batizado por João no Rio Jordão. E o Pai disse: eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Assim como quando ele estava lá no Monte da Transfiguração, Pedro, João e André viu a nuvem descer e cobrir Jesus, Elias e Moisés, e uma voz novamente falou: eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. Então cuidado a você não blasfemar contra o Espírito Santo, porque quem já blasfemou já perdeu a sua salvação, não tem mais salvação. Tema quando Deus levantar alguém para falar, faça como os bereanos, vá para a palavra, vá para a oração, faça a prova para ver se for de Deus ou não, mas não abra a tua boca para dizer que não é Deus, se você não tiver uma certeza que foi o próprio Deus que falou que não veio da parte dele.
Faça a prova de Deus e não abra a boca para falar que não é Deus. Mesmo que você desconfie, vá para a palavra, ore para Deus confirmar. Porque se abrir a boca e falar que não foi Deus, sendo que foi Ele, aí já blasfemou contra o Espírito Santo. Então tenha muito cuidado sobre isso. Que Deus vos abençoe na pessoa e no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.